Oi, alunos do sétimo ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício Brasil Colonial. Vamos para a primeira questão. Primeira questão: quais as principais características da colonização portuguesa no Brasil? As principais características que fizeram com que os portugueses decidissem colonizar o Brasil foi civilizar o Brasil, exterminar a população que aqui estava, explorar a matéria-prima que aqui existia, como o pau-brasil, povoando, assim ia ficar mais fácil, que não houvesse invasões de outros estrangeiros, conquistar, né, no caso, essas terras e dominar, né, dominar com relação aos indígenas que aqui estavam e também com relação a outros europeus que também tinham a mesma intenção de conquistar essas terras e colonizá-las. Segunda questão: relate o encontro entre os portugueses e indígenas quando os europeus aqui chegaram. Então, o primeiro momento, né, desse encontro foi um encontro meio de estranhamento, né? Os indígenas estranharam os europeus e os europeus também tiveram essa sensação de estranhamento com relação aos indígenas. Por quê? São povos diferentes, né? Os europeus são diferentes dos indígenas, né? É outra cultura, são outros hábitos, né? Então, o primeiro momento, essa primeira visão que eles tiveram um do outro foi realmente achar tudo muito estranho. Inicialmente, né, não houve muito conflito, tá, gente? Então, inicialmente foi um encontro amistoso, até os indígenas realmente perceberem para que os europeus vieram para aquelas terras, né? E assim eles realmente viram que era a intenção dos europeus, não era uma boa intenção. Então aí posteriormente houve sim vários conflitos entre os europeus e os indígenas, mas o primeiro momento que a gente pode citar mesmo foi a questão de achar estranho de ambas as partes. Terceira questão: que documento é considerado por muitos estudiosos e historiadores o Registro do Brasil? O Registro do Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Quarta questão: o que contém nesse documento? O que contém nessa carta de Pero Vaz de Caminha? O documento, gente, ele faz uma relação da descoberta desse novo mundo, como os europeus chamaram, né? É evidente nos registros feitos por Caminha. Na carta ele descreve suas impressões sobre o território, sobre quem vivia lá, sobre os próprios indígenas, sobre os animais, sobre a vegetação. Ele faz realmente um relato de tudo que é visto a primeiro momento. É a visão do europeu quando chegou aqui no Brasil, certo? Então, esse documento é como se fosse uma composição física, né? A primeira vista do território, né? Além disso, ele narra episódios do desembarque dos portugueses na praia. Também relata o encontro dos indígenas e dos colonizadores. E a primeira missa realizada no Brasil também está na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele faz essa carta para enviar para a coroa portuguesa, certo? Então, tudo isso contém nessa carta. Como é que a gente sabe do que aconteceu naquele tempo? Por documentos, né? Documentos são realmente fontes históricas para serem estudadas de acontecimentos que ocorreram quando nós não estávamos lá.
Então, essa carta, ela é sim um documento, porque ela contém esses relatos, e daí os historiadores, os estudiosos podem saber o que é que realmente aconteceu naquele período. Pela visão do europeu, tá, gente? Deixar bem claro. A carta é escrita pelo europeu, então a visão é a do europeu. Quinta questão. Defina o que é, gente, o pau-brasil, né? A letra A é o pau-brasil. O que é? É uma árvore, né? É uma árvore típica da Mata Atlântica, né? Ela é uma árvore, é uma madeira muito comercial, certo? Ela era muito usada na Europa, principalmente para atingir tecido, na construção também de móveis e de casa. Por isso que a pau-brasil foi muito extraído aqui das nossas terras e enviado para a Europa. E as feitorias? As feitorias, gente, elas serviam para o armazenamento e a comercialização da valiosa madeira do pau-brasil. Para isso que foram criadas as feitorias. E o escambo? Então, o escambo era o quê? Era os índios faziam o serviço, né, de transporte, de corte dessa madeira, de levar essas madeiras até as embarcações. Então, com isso, eles recebiam objetos em troca desse trabalho, como coisas simples, como facas, espelho, né, coisas bem simples. Então, essa relação de troca de um trabalho por um objeto, um simples objeto, é denominado como escambo. Então, esse que é o escambo, tá? Sexta questão. O que levou o rei de Portugal a tomar a decisão de enviar colonizadores ao Brasil? Quem ele enviou e qual era o principal objetivo? Então, a gente viu que não só os europeus, portugueses tiveram interesse nessas terras, mas franceses, holandeses, espanhóis, ingleses também que quiseram vir para cá e explorar, né, o que a gente tinha aqui de valioso. Então, essas sucessivas invasões desses outros países levaram sim o rei de Portugal, né, a tomar essa decisão de, enfim, colonizar o Brasil, tá? Então, o rei Dom João III, em 1530, ele envia uma expedição colonizadora. Quem é que ele manda à frente dessa expedição? Martim Afonso de Souza, né? Onde ele fundou, sim, a primeira vila no Brasil, a Ilha de São Vicente, em 1532. Então, gente, essa aqui foi nossa atividade da semana. Espero que vocês tenham feito a nossa atividade, tenham estudado também o nosso conteúdo. Até a próxima aula.